Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast, o seu canal de podcast. Hoje a gente fala sobre o universo de relacionamentos com o cliente. Então, além de a gente falar de toda a experiência do cliente, toda a importância que isso hoje tem no mercado, a gente também gosta de enfatizar e trazer aqui assuntos correlacionados, que estão realmente ali sendo como pilares para que isso aconteça. Liderança, experiência do colaborador e também não posso deixar nunca de falar aqui sobre diversidade e representatividade, o quanto isso impacta dentro desses números do mercado. Hoje eu estou com uma convidada que também é super especial, que a gente vai enfatizar bastante sobre isso num segmento específico, mas antes de eu colocar para vocês quem é a minha convidada, não esquece de ir lá no canal, se inscrever para você receber as notificações de quando saírem episódios novos. Curte, comenta e compartilha para eu poder saber qual está sendo o seu sentimento diante do conteúdo que a gente entrega aqui. Mas, se você é aquele que quer acompanhar ali enquanto faz alguma outra atividade, a gente está na plataforma de streaming, no Spotify e na Apple Podcasts, onde você também pode estar aí recebendo e tendo todo esse conteúdo que a gente coloca para vocês toda semana. E na mesa, o meu livro, Pessoas no Centro dos Negócios, para que vocês tenham aí a metodologia realmente enfatizada de como construir a cultura centrada nas pessoas. Sendo aí o primeiro livro que fala sobre essa cultura people-cêntrica no Brasil, e vocês podem adquirir esse exemplar pelo QR Code que aparece com vocês, para vocês aí na tela, tá bom? Então agora, dado todos os recados e passada todas as informações importantes, que depois a gente enfatiza para vocês aqui, eu quero colocar a minha convidada de hoje, que é a Luana Palma, gerente executiva na Vero Internet. Luana, seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a gente. Agradeço aí pela sua disponibilidade de tempo e pelo que eu sei que você vai contribuir muito com práticas, com cases e com coisas diferentes, que a gente já estava aqui num pré-aquecimento aqui nos bastidores, para a audiência, para eles poderem também acompanhar e aprender com você. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Eu sou uma entusiasta do assunto, então acho que a gente vai ter uma troca muito legal aqui e vamos começar. Então vamos lá. Pra gente dar um start, Luana, né, a gente falando sobre centralidade do cliente e a gente fala de um serviço, um segmento, até explicando para as pessoas que não conhecem, a Vero Internet é uma provedora de internet. Então, a galera, sabe, a internet que você tem na sua casa e etc., dependendo da cidade, você é cliente aqui da Luana, né? Só pra gente poder já ter essa situada. É um serviço muito específico, né, numa entrega ali de tecnologia. Como promover e como pensar na centralidade no cliente e na experiência dele nessa entrega de serviço, nessa promoção desse serviço? Fala um pouquinho pra gente como. Eu acho que assim, é muito além da internet, né? As pessoas, hoje é uma necessidade muito básica ter internet em casa, né? Para conectar pessoas, a gente brinca que além da água, da luz, a internet está ali como um dos fatores principais para as pessoas. Então, a gente esbarra por histórias incríveis de coisas que você não imagina, como que a gente entra dentro da casa das pessoas, né? E trazer as pessoas para o centro do negócio é estar em contato com elas o tempo todo, ouvir muito. A gente faz muita conversa com o cliente, pesquisa, uma série de coisas e é um pouco... São histórias que vão acontecendo, né? A gente tem um projeto que a gente chama clientes para conversar e aí coloca o presidente, os diretores, várias pessoas ali no dia a dia nessa conversa com o cliente e aparecem coisas incríveis. Essa semana a gente teve uma, então, que assim, foi sensacional. Como a gente faz o convite via telefone, né? Uhum. E a pessoa entrou e ela começou a se apresentar, a gente se apresenta, e ela começou a se apresentar e ela contou pra gente que ela era deficiente visual. E foi muito legal porque, assim, colocou a gente no universo de um cliente, né, totalmente diferente, com necessidades diferentes, que se a gente vai ouvir o cliente através de pesquisas, por exemplo, por e-mail, WhatsApp, eu não pegaria essa percepção dessa pessoa se a gente não fizesse com modos diferentes, né? Sim. E foi muito legal porque ela contou pra gente, inclusive, como que a internet é tão importante para ela, porque tudo ela faz por comando de voz em casa, então precisa de internet para isso, e que recentemente ela passou por uma questão cardíaca, inclusive, que ela teve uma cirurgia cardíaca e que ela precisou chamar o médico e ela só conseguiu pelo comando de voz. Então ela falou, a internet salvou minha vida. E você escutar esse tipo de coisa vai muito além
do que você talvez possa proporcionar enquanto empresa, né? Você, de fato, entender que seu trabalho chega num ser humano numa forma tão especial e tão diferente. Então, acho que é bem isso, sabe? É como que você atinge as pessoas e as pessoas internas ouvirem isso, que o trabalho Sim. delas é super valorizado. Sim. E esse ponto, né, de mencionar sobre essa inclusão, porque é um ponto da inclusão que está também sendo abrangido, vamos colocar ali pela parte de diversidade. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, que é extremamente necessária e importante, porque a gente lida e a gente tem esse público, né? Por exemplo, a pessoa realmente tem ali uma deficiência visual, ou dependendo do sistema que a pessoa tem, por exemplo, daltônica, dependendo do que você utiliza, ela não vai conseguir, de repente, ter uma interação adequada do que foi. Então, você identificar e saber, de fato, com quem você está se relacionando é essencial para que esse negócio tenha sucesso. E a gente trazendo para essa parte de centralidade, você acredita, por exemplo, vocês fazem essa ativação de voz junto, onde líderes, gestores, né, a governança, vamos colocar assim, participa. O que teve de algum case que já pode ter acontecido especificamente, de algo que vocês, dentro dessa experiência, que algum cliente deu um feedback ou sinalizou algo que vocês falaram, putz, isso aqui é um ponto que a gente, ou de grande correção, ou de grande ponto de melhoria, ou de nova estratégia de negócio. Teve algum caso que isso aconteceu, que você tenha para compartilhar, que foi da voz do cliente e que trouxe resultado positivo para a empresa? Acontece todo dia. Toda hora que a gente faz esse tipo de... Não só nas pesquisas, né? Mas nesse bate-papo em si, a gente pergunta muito, né? O cliente, ele fica muito à vontade. Ele fala... A gente já fez com clientes que foram clientes churn. Uhum. Então, também foi muito interessante, porque a pessoa, a partir do momento que ela já sai de uma empresa, que ela se propõe a ir lá e falar o que deu errado e que ela saiu, é um aprendizado gigantesco. E a gente, de vez em quando, a gente faz com esse público. Então, a gente segmenta alguns perfis, assim. A gente que agora quer fazer com churn. Agora a gente quer fazer com clientes que entraram há 60 dias, para a gente ver a jornada inicial. Então, a gente vai segmentando para a gente conseguir ali absorver, de fato, o que precisa. E aparece de tudo que você imaginar. Tanto coisas que a gente precisa evoluir, quanto coisas que a gente está fazendo bem. Que é muito importante a gente ouvir os dois lados. Não só o que está bem, mas o que está ruim também. Sugestões de produtos, a gente sempre pergunta. Então, essa coisa de, olha, o que você tem hoje e o que você imagina que seria legal, ou alguma necessidade que você tem na sua casa que não é hoje atendida. Então, vem milhões de coisas. Porque a criatividade vai longe, né? Quando a gente abre esses espaços também, a criatividade do usuário vai lá em cima. E essa história em específico que eu contei aqui, dessa cliente, fez exatamente a gente pensar o tanto que a gente está trabalhando para ser uma empresa cada vez mais aberta a pessoas e atender pessoas de diferentes necessidades, né? E recentemente foi muito engraçado, porque assim, quando ela falou isso, me remeteu na hora o projeto que a gente colocou no ar do site Ser Inclusivo, que é exatamente isso que você falou. E aí eu perguntei para ela, falei, se você precisar ligar, ou você já ligou para a gente, como que isso vai acontecer, né? Porque hoje a gente não tem URA de voz. URA com reconhecimento de voz. Então, já é algo que ali a gente já startou. Falou, olha, a gente sabe que ela vai precisar, que esse público precisa de uma questão diferente. A gente já está, inclusive, no site, no app, mas a URA ainda a gente precisa evoluir. Então, assim, são coisas que só a gente tendo contato com essas realidades que a gente, muitas vezes, se atenta que é diferente. Né? Que não é simplesmente uma URA de você digitar. Você pode perguntar como você quer ser atendido por voz ou digitando, né, para se tornar cada vez mais inclusivo. Então, isso dá muito insight pra gente. Foi muito interessante essa história dela. Eu tô falando porque foi muito recente, foi ontem, né? Bem recente mesmo. Bem recente. Ela estuda, inclusive, olha que coisa incrível. Ela estuda ouvindo, perguntando para a Alexa. E ela gostava de estudar. Ela falou assim, que temas que você estuda? Ela falou, eu tô aprendendo sobre vinhos. E aí ela começou a falar das uvas e tal. Eu falei, nossa, você conhece muito, né? E eu, particularmente, sou amante de vinhos, né? A conversa ficou interessante. Aí ela falou assim... só que ela falou que ela nunca tinha tomado o vinho da uva que ela falou, mas eu estudo, mas eu nunca tomei. Aquilo na hora, eu falei, vamos mandar um vinho para ela. Vamos mandar um vinho para ela. E aí ontem os meninos entregaram o vinho, mandaram o vídeo, ela agradecendo. Ela falou, nossa, eu não imaginei que de fato ia chegar. Então, assim, como que... Aí ela
ela deficiente visual, não conseguindo entender o sabor do vinho que ela estava estudando. Sim. Então, agora ela recebeu ela lá, ela vai tem ter. essa percepção. E isso, mano, primeiro parabéns, né, vocês pela atitude. E é o que mostra do que de fato é você num contato com o cliente e você utilizar. Porque eu sou muito enfática em 2 pontos que eu coloco como muito base nessa construção: intencionalidade e estratégia. A gente precisa colocar isso realmente como viés, até porque a gente está falando de negócio, a gente está falando de empresa. Então a gente precisa ter isso muito claro. E isso que você mostrou agora é justamente numa intencionalidade, né? E uma estratégia foi algo que foi do insight que aconteceu na hora, ou seja, se a gente não está sempre debruçado para ouvir o cliente, para entender o cliente e sempre com esse nosso radar aberto para uma estratégia do que a gente pode desenvolver, porque é o que traz novas oportunidades. Aí as pessoas que de repente estão, né, nos assistindo e ouvindo agora podem pensar, poxa, mas foi só entregar um vinho e foi para uma cliente. Mas o impacto que isso traz essa mensagem? Como isso reverbera nos canais de comunicações onde ela, cliente, vai expor e onde também a própria empresa ela vai fortalecer esse vínculo de relação. Isso é você utilizar de uma intencionalidade e de uma estratégia que vai ratificar a reputação da empresa, que aumenta a credibilidade, que mostra o olhar para o cliente. Então a gente vê como isso amplifica e quantos fatores estão atrelados numa única ação. E principalmente para quem estava ali presente ouvindo, né? De receber N feedbacks depois, falar, nossa, a gente realmente se colocar no lugar do outro, né? É a famosa empatia genuína. Sim. Porque aí você sente o que o outro está sentindo naquele momento. A gente nunca ia imaginar que nossa internet estaria... a vida da pessoa, talvez ali naquele momento, dependesse da internet. Então, assim, é muito além do que você presta de serviço, né? É o que você realmente impacta a pessoa na vida dela. Verdade. E você falando isso aí, esse ponto agora, me lembrou, né? Na verdade, até me trouxe para esse ponto que a gente enfatiza bastante, que é a questão da diversidade, da pluralidade das equipes da empresa, né? E você falou da questão da empatia. E até recentemente eu estava num evento, né? Num evento que eu realizei há pouca semana, que foi justamente falando sobre isso. A empatia, além de você se colocar no lugar do outro, né? Que é para você compreender o sentimento, só que você precisa entender o contexto do outro. E quando a gente fala de contexto do outro, aí entra esse ponto que a gente fala de tanta força da diversidade e da inclusão dessas pessoas também no ambiente corporativo. Porque quando eu tenho essas pessoas, essas vozes internas, eu tenho essa visão. Porque eu tenho essas pessoas com essa percepção. E aí é o que vem hoje sendo levantado através de pesquisas de números, o quanto as empresas elas têm de ganho por conta da pluralidade. Porque é um recorte de uma pessoa que tem uma deficiência, é um recorte de uma pessoa, de repente, de um gênero específico, é um recorte de uma pessoa de um tom de pele, são recortes diferentes. Então, quando a gente traz isso para dentro da corporação, isso é mais claro, porque a própria pessoa vai falar, poxa, mas olha só, como que eu vou experimentar esse comando aqui, como é que eu vou utilizar essa URA? Porque na minha questão precisaria que fosse por comando de voz. Então, a própria empresa ela já tem essa percepção para já ir direto para o cliente. Com certeza. Então, essa riqueza, isso que você demonstrou agora, é até bom para poder enfatizar isso, do porquê que a gente fala tanto, e eu falo, né, obviamente, como mulher preta, eu tenho essa posição e eu preciso falar sobre isso, do quanto é necessário esse foco das empresas de olharem para a diversidade. Por mais que a gente fale de uma sigla ESG, e a gente brinca que essa parte de impacto social ainda é o patinho feio da sigla, né, porque ela não traz tantas questões financeiras, né, benefícios, etc., como as demais trazem, só que é importante se olhar para isso. Por quê? Intencionalidade e estratégia. O meu negócio precisa ganhar. A gente lida com um público, com uma população diversa, que grande parte tem ali algumas deficiências. Eu preciso ter esse público aqui dentro, porque é de pessoas para pessoas. A gente tem esse trabalho também muito forte lá em relação a mulheres na liderança, né? Então, acho que isso também é uma questão que, para mim, assim, de verdade, eu acho que a gente luta muito, né, para conseguir nosso espaço e precisa ser valorizado. Sim. Né? As mulheres, as minorias em si, elas precisam ser valorizadas, porque é um movimento que a gente vem, graças a Deus, aprendendo ao longo dos anos, né? A gente vem evoluindo cada vez mais, mas ainda precisa ser muito falado e muito pautado, né? Então, pegar esses pequenos detalhes em alguns momentos que isso acontece é um negócio engrandecedor para todo mundo que assistiu ali. Inclusive, a gente grava esses pedaços e pede autorização ali do cliente para que a gente possa trazer isso para dentro da companhia para outras áreas, né? Sim. Então, as pessoas, porque não dá para colocar todo mundo ali dentro.
mas as pessoas que participam ali têm uma percepção e a gente, nesses momentos, essa, por exemplo, é um recorte que a gente está fazendo agora para fazer um comunicado interno e contar para as pessoas o que a internet salvou essa cliente, como que aconteceu, né? Acho que é mobilizar para que as pessoas entendam também essa diferença. Então, acho que precisamos ainda evoluir muito, mas eu fico muito feliz que a gente está caminhando, Tá no caminho, né? Tipo assim, os passos estão sendo feitos e o que você, né, sinalizou de compartilhar isso com todo o time interno é muito válido e é muito positivo pro fato de que eu preciso entender o impacto que aquilo que eu faço, de fato, alcança e o que ele pode determinar na vida de uma pessoa, pode salvar a vida de uma pessoa. Então, isso faz com que as pessoas também, elas abracem ainda mais a ação do que elas promovem, elas se comprometem ainda mais com a entrega de qualidade e elas se comprometam ainda mais também nessa satisfação junto ao cliente. E a gente utilizando por essas linhas, né, trazendo a parte de voz do cliente, sobre essa atuação da governança também em conjunto, hoje ali como uma líder, porque você tem uma experiência no rol de liderança, dentro dos times também de experiência do cliente, o que você sinaliza, Luana, como pontos ou estratégias que possam ser assim cruciais ou determinantes quanto liderança para que a experiência do cliente ela seja realmente, de fato, executada e não apenas discursos por parte das corporações. Porque, por vezes, a gente, infelizmente, ainda se vê muito isso, né, de ter aquela questão de levantar-se a bandeira de promoção de experiência do cliente, mas se eu ligo para falar com a Luana, eu demoro 15 minutos para ser atendida. Se eu mando uma mensagem pelo canal de WhatsApp, são 5 horas que eu tenho de tempo de espera. Ou seja, a gente vê que a experiência de fato não está acontecendo. Então, dentro dessa sua experiência, dessa gama, né, que você tem de bastante tempo, o que você sinaliza? Né, quais são os erros que você já viu cruciais ou que na própria jornada você já pode ter acontecido e que corrigiram? Coloca um pouco para a gente compartilhar como exemplo para a galera ter de aprendizado com você aí dessa sua trajetória. Eu acho que assim, o mercado, quando a gente fala de experiência do cliente, ao longo dos anos também, a gente também vem evoluindo, né? Não é uma coisa que, acho que se alguém chegar aqui, sentar e falar assim, eu faço tudo perfeito, a gente pode... porque é um desafio, né? É um baita desafio, um aprendizado que a gente vai tendo todos os dias. Então, são coisas que eu acho que as empresas estão começando a se movimentar mais, né? E aí, independe de segmento, de credo, de qualquer coisa, é importante. A gente está falando um pouco de uma mudança histórica de comportamento de pessoas, né? Se a gente for resgatar, eu brinco que CX tem várias disciplinas dentro dela, né? E no sentido assim, até a história é uma disciplina de CX. Se a gente for olhar o comportamento lá da Idade Média, depois como mudou o movimento do Renascimento, e aí como que isso voltou para o ser humano, e aí depois vem a Revolução Industrial, e aí as máquinas se tornam mais importantes, aí volta isso, e agora a inteligência artificial, quer dizer, a evolução toda da história caminha com a evolução da experiência do cliente também, né? Então, olhando para a história, a gente entende dentro das empresas. Então, como é que, acho que se tem coisas que cada vez mais a gente precisa fazer, é mostrar que a experiência do cliente não é abraçar a árvore. Isso, de fato, traz valor para o negócio. Então, existe uma matemática por trás da experiência do cliente, diversos indicadores que você pode converter experiência, que talvez seja algo intangível, em números. Os seus detratores, quantos deles, de fato, viram um churn e quanto que você gasta do CAC, por exemplo, do custo de aquisição de clientes, para repor esse cliente que saiu. Então, se você fizer toda essa matemática, essa conta ali, você vai ver que existe um valor gigantesco em melhorar a experiência do cliente para que você consiga manter a perpetuidade da empresa e o ESG também nessa linha de raciocínio para que isso possa acontecer. Então, é muito mais a gente tangibilizar para as pessoas que isso tem um fundamento, né, através de estudos, de uma série de coisas, mas também tem a parte emocional, que aí eu falo que é a outra questão, a outra matéria ali que está dentro da experiência do cliente, que é a questão das emoções das pessoas, né? A gente está falando de química, o quanto que você está, de fato, gerando mais dopamina no cliente do que gerando estresse. Então, se você for olhar, eu falei aqui de 3, né? De história, de matemática, de química, mas tem
N disciplinas aqui dentro que a gente precisa entender como é que a gente coloca isso para dentro da companhia e que as pessoas entendam que isso tem um fundamento e que isso é uma disciplina muito importante para que todo mundo desenvolva, né? Sim, que, como você bem sinalizou, que tem base para que seja feita, né? Que não é só discurso, que não é só o dizer, né, da beleza, né, do gerar aqueles impactos momentâneos de, né, de surpreender, de efeito all, como você diz aí, ou seja, fica aquela coisa de, abraçar a árvore, que é um momento, são ápices de felicidade, qualquer coisa. Não, entender que, de fato, é algo que tem uma base, que é estruturado e que existem planos para serem desenvolvidos para terem resultados. E você analisou, por exemplo, né, o caso do NPS vindo ali como um sinalizador para a gente poder metrificar esse comportamento dos clientes, né, para ver se vai ser aquele que ou ele vai ser levado para um promotor, dependendo da experiência, né, do que a empresa conduzir e promover, ou vai ser aquele que realmente vai turnear, que vai embora, vai dar tchau e automaticamente aumenta o custo para que a empresa aumente a sua base. Além dessa métrica, né, vamos colocar para a parte de experiência ali, do NPS, dentro da sua gestão, né, enquanto líder, ou quais as outras, ou pelo menos umas outras duas, ou que você possa colocar, que você de fato aplica e que você sempre acompanha ali, junto com a equipe, junto com o time, para poder ter essa temperatura do comportamento do cliente? Quais que você coloca como crucial hoje, dentro da sua visão, dentro do seu segmento, da sua experiência, que você fala, cara, Yalabai, eu não abro mão de acompanhar não só o NPS, que eu analiso o conjunto como um todo, mas esses aqui, porque eu consigo mensurar essa estratégia, eu olho isso. O que você coloca pra gente que pode ser como crucial, que ninguém, essa você não deixe de olhar? Por favor, considere isso como importante. O NPS, ele é um método que a gente consegue comparar as empresas com a mesma métrica, né? Mas ele sozinho não faz nada. Tem uma gama. E eu gosto muito de olhar os recortes. Então, quando eu olho para a entrada, eu preciso entender o onboarding, eu preciso entender a venda, como está sendo bem feita, e que são diversos indicadores ali dentro que me mostram se aquele pedaço da jornada está sendo bem feito. E todas as pesquisas atreladas a isso também, porque a gente acaba fazendo pesquisas não só transacionais, mas também por momento de jornada e a pesquisa NPS geral. Então, acho que quando você começa a fazer esses recortes, você começa a entender e ver as dores que vêm, você começa a entender em qual pedaço você precisa atuar primeiro. Então, existe... Aí, quando a gente vai para a parte, por exemplo, do ponto de contato com a gente, no atendimento, obviamente, o contact rate é algo importante, a rechamada. Então, assim, cada área, cada pedaço dessa jornada, acho que tem elementos cruciais a ser olhado, né? O financeiro, como que a gente está, de fato, fazendo com que o cliente receba a fatura, fazendo com que o cliente tenha ali a data de pagamento dele correta, o faturamento correto, o menor índice de contestação. Então, é tanto indicador que, se a gente for olhar, é matemática pura, né? É muito indicador. Que não dá para falar assim, o NPS é esse o problema. Não dá. É o carimbo de qualidade. O NPS é o carimbo de qualidade. Precisa entrar em cada pedacinho e entender o que tem ali dentro. Isso eu falo para... não só para telecomunicações, mas acho que todas as áreas, todos os segmentos, recorta, faz o recorte para que você consiga entender na lupa a questão que está acontecendo ali, que muitas vezes passa despercebida. Então, olhar o todo é bom, é importante, mas se você não coloca a lupa ali, você não consegue entender naquele pedaço que você precisa fazer. Concordo plenamente com o que você sinalizou, até porque, como a gente diz, a experiência do cliente é sobre um todo. E o cliente, né, a empresa é formada por, né, com uma complexidade de áreas, até porque cada uma, né, tem a sua entrega específica, mas que na junção é o que promove. Porque para o cliente é tudo uma coisa só, né? O cliente não vê ali cada área separadamente, ele vê a entrega final que a empresa objetiva e coloca perante ele. E esse ponto que você analisou, ele é bem importante a gente levantar, porque por vezes... Às vezes, o que eu vejo, até na prática, de algumas ações de experiência do cliente não serem ou não alcançarem os resultados desejados, é porque se olha apenas para um ponto específico, né? Vou falar de experiência do cliente, vamos pegar pelo exemplo que você colocou aqui, e aí eu fico olhando simplesmente somente para os canais ali de entrada, para um atendimento, eu olho só para uma área de CS, eu não percebo e não acompanho todos os demais, que foi, por exemplo, como você falou, para a parte toda de cobrança, por exemplo. Poxa, eu preciso acompanhar essas métricas aqui.
né? Onde está a minha cadeia? Como é que está o funcionamento de vencimento desse cliente? Como é que está a receptividade na questão de entrega de boleto, de fatura? Se está num tempo hábil para ele se programar quanto ao pagamento? Se eu estou tendo uma adimplência, né, em dias posteriores, será que é porque a data não está desfavorável e se eu fizer um reajuste aqui, eu consigo equilibrar? Ou seja, é conseguir ter essa visão toda comercial e empresarial, que eu acredito que é o que vale depois na final. E não olhar só especificamente, porque eu acredito que às vezes acontece isso, eu olho só para o atendimento, eu olho só para o CS, é a empresa como um todo. E isso eu vejo, assim, muitas pessoas achando que colocando a nomenclatura de a área de atendimento é CX. E, gente, é um excelente ponto de contato. É um ponto importantíssimo que a gente precisa olhar, mas CX é muito mais do que isso. Uhum. Se a gente ficar só olhando ali, a gente deixa de, talvez, já encantar no início, de entender a questão da cobrança. Então, tem pontos muito específicos de cada etapa da jornada que eu não posso... Ali é uma grande fonte, né, de informação, uma grande fonte de informação, mas detalhe, para aqueles que nos procuram. Uhum. Porque tem cliente que não procura a gente. E esse cliente que eu chamo de silencioso, ele é o que vai dar o tchan. É o mais perigoso. Assim, tchau, e você não vai saber o porquê. Uhum. Então, se você ficar só focado nos canais, você vai deixar de talvez pegar esses feedbacks e entender daqueles clientes que não procuram a gente. Então, isso é muito importante. Eu falo que, assim, se eu fosse colocar o nome de CX, toda a área, para mim, tinha que ser CX financeiro, CX atendimento, CX... Todas deveriam chamar CX, porque... Que promove a excelência no final. E esse detalhe, por exemplo, que você comentou, por exemplo, a empresa, o iFood, por exemplo, ele trabalha dessa maneira. Ele tem os CX específicos pelas áreas. Tem o CX em marketing, tem o CX da parte do comercial, tem a parte lá toda de experiência, tipo de parceiros... Ele é dividido. Uhum. Ele tem essa visão. Por quê? Porque a gente precisa considerar todos esses pontos, como você bem falou. Porque inicia desde lá do marketing, quando ele nem entrou. Ele vai passar pelo momento de vendas. Depois ele vai passar pela parte toda ali de onboarding. Depois passar pela parte de CS. Ele vai ter o saco de atendimento para todo momento quando ele precisar. Ele vai ter depois a parte dele de faturamento, a parte dele de cobrança, caso ele fique inadimplente. Ou seja, é uma cadeia. Aqui eu tô sinalizando esse exemplo de áreas, porque eu já vinculei aqui com o negócio da Luana e porque eu também já tive experiência numa telecomunicação, então acaba que é bom que a gente está aqui alinhada aqui no exemplo, a gente está na mesma linha. E é para poder trazer essa ratificação, porque eu não sei, né, você, apesar de você ter trabalhado grande parte em telecomunicação, você passou por outras empresas de outros segmentos também. Sim, sim. E aí, hoje acompanhando, até pelo mercado, porque você acompanha, atua também ali diretamente, mesmo estando dentro de uma empresa, mas que acompanha e ministra também conteúdo sobre isso, você observa que esse comportamento ainda de não ter a lupa pode ser o fator, ou é o que determina, talvez, de grande parte das empresas não ter esse sucesso junto ao cliente? Você acredita que é isso que está faltando? Dessa ampliação de visão? Eu acho que é de fato que todo mundo conheça o que é, né? Não tem milagre, gente, tem que estudar. Pra gente fazer, eu reservo uma boa parte da minha noite, né, para estudo. Porque todo dia, principalmente na nossa área, assim, todo dia vem aparecendo coisas novas. E se a gente não olhar para isso, a gente começa a fazer, vira moda, sabe? E aí começa a colocar coisas sem entender o que de fato está fazendo. Então, hoje, na posição que eu estou, por exemplo, eu cuido de CX estratégico. Eu sou... a minha área, ela é transversal em todas as áreas. Então, eu falo com os engenheiros, eu falo com o financeiro, eu falo com gente de gestão, assim, o dia inteiro falando com todas as áreas. E que é isso, as pessoas entenderem que para o cliente... Não existe, eu sou desta área, eu sou dessa... Não existe isso, a entrega é final, a entrega, ele precisa que funcione. Exato. E, por exemplo, você mencionou agora, né, pelo fato de você conseguir fazer essa interlocução e essa junção junto a todas as áreas, porque é o papel da experiência, né, o papel do CX é realmente fazer isso. E eu vejo que uma grande pergunta que a maioria das pessoas fazem é como conseguir fazer isso. De unir as áreas para que eles entendam a relevância da promoção de experiência do cliente, para que eles vejam credibilidade na promoção, que não é o abraçar árvore, que é realmente algo que vai trazer resultado, que é algo que a empresa realmente precisa se preocupar. Então, como que você pode, talvez, sinalizar para as pessoas
para fazer essa construção de um plano porque, por exemplo, hoje, né, o seu papel ele já acompanha para poder abraçar todas as áreas. Mas como conseguir fazer essa construção para que os líderes das áreas, né, independente se é uma imposição da autogovernança ou o que seja, para poder conseguir fazer isso de uma forma positiva, para que as áreas de fato, como fazer uma pessoa da engenharia, né, que é muito mais uma coisa lógica, ele entender do porquê que ele precisa olhar para esse lado aqui, por conta do impacto que vai causar no cliente, da satisfação que vai colocar no cliente, o sentimento negativo. Como que você pode colocar isso pra gente, Luana, na sua contribuição, porque é uma coisa que você pratica hoje, pra galera poder ver e colocar e levar isso pra dentro dos seus negócios também? É muito dessa questão de primeiro fazer ecoar a voz do cliente dentro da companhia, né? Meu time, a gente está o tempo inteiro entendendo quais são essas dores que ele está sentindo. E eu preciso traduzir isso para as áreas. Porque tem áreas que, obviamente, têm uma proximidade maior com o cliente e ela está ali no dia a dia, no fervo ali, consegue entender algumas dores. Tem outras que não. E eu preciso fazer com que isso chegue para eles. Então, esse tipo de ação, por exemplo, de chamar as áreas para conversar com o cliente. A gente tem ritos com as áreas, onde a gente mostra todos os resultados de pesquisas que a gente teve, os comentários, ouve ligações, para que as pessoas sintam o que o cliente está sentindo. Que não é simplesmente a hora que um SLA estoura, não é o meu SLA que está estourando, é de fato o impacto que eu gerei para o cliente. Então, primeiro que você precisa ser uma figura que tem que ser influente, né? A influência, ela faz parte disso tudo, né? Você tem que conversar com um, conversar com outro. As pessoas precisam te sentir importante, né? Que você pode ajudá-las de alguma forma. Então, esse é o primeiro passo, que as pessoas confiem na tua área. Para isso, tem N coisas que são ser feitas, né? Não é no dia para a noite também. Sim. É uma construção. E manter essa proximidade com as áreas para que elas recebam, não é simplesmente, mas já vem mais uma demanda, né? Que recebam você e falar, olha, a importância é isso. E óbvio, né, gente? A gente vai encontrar em todas as empresas, em qualquer lugar, pessoas que são mais receptivas e pessoas que são menos receptivas a isso. E é um trabalho constante que precisa ser feito. Mas acho que contra fatos, dados e informação, não tem argumento. Se você leva tudo muito estruturado e a pessoa vê e você faz ela sentir, porque isso é o que ela está vendo. Então, um engenheiro, por exemplo, você precisa ajustar a sua comunicação. Como é que eu mostro para os engenheiros o que eu preciso mostrar? Como é que eu mostro para o time de marketing o que eu preciso mostrar? Então, eu acho que também o profissional de CX, quando a gente fala um pouco, ele tem que ter um repertório amplo, né? Ele precisa ler de tudo, estudar de tudo, porque você vai conversar com todas as pessoas e todos os tipos de modos de pensamento, entender isso, né? Tem pessoas que raciocinam de formas diferentes, entender isso e, a partir disso, conduzir uma conversa. E uma coisa que eu falo com o time o tempo todo é o storytelling. Trabalhar o seu storytelling em cima da pessoa que você quer que chegue a mensagem. Porque já que a gente é porta-voz do cliente, a gente precisa fazer isso muito bem feito. Sim. Né? E da forma mais clara possível, né? Até para evitar ruídos e não ter fricções. E esse detalhe das pessoas poderem abranger, né? E abrir muito mais a visão para conhecer de tudo um pouco, eu coloco também como um ponto determinante, porque é onde eu vejo a maior deficiência ainda em grande parte, né? Você pela experiência, eu também pela experiência, como eu galguei por todas as áreas de dentro de uma empresa, eu comecei lá como atendente, mas eu passei por todas as áreas, então fica até uma coisa muito óbvia, né? Eu ter que olhar, eu considerar isso, considerar aquilo, porque pelo menos para mim foi assim, como eu comecei no atendimento, com a experiência passando por todas as áreas internas, né? Faturamento, cobrança, fiscalização, enfim, por todas as áreas que tinha na corporação, na oportunidade, aí eu fui levando a visão do cliente, eu fui levando com a percepção do cliente. Ou seja, que é analisar essa lupa dentro das demais áreas, mas que impactam na ponta final, que é o resultado junto a ele. Então, pra gente, por vezes, fica uma coisa que a gente consegue ter essa facilidade por conta da prática. E não é uma prática que, por vezes, todo mundo tem. Porque realmente veio da cadeia do atendimento, passou ali pela gestão do atendimento e está ainda na parte só do atendimento. Logo, isso que a Luana falou é extremamente crucial se você quer ser e quer atuar numa experiência do cliente e ter um ponto de destaque. Porque você precisa ter um olhar 360. Você precisa ter um olhar muito mais amplo, muito além do óbvio, que é onde a grande parte considera ali, de repente, de olhar para aquilo. Eu vejo que esse vai ser também um ponto para os profissionais, né? Não digo na questão só de empresa, mas para os profissionais de experiência do cliente, para eles terem o destaque que eles querem. Sim.
E tem um ponto que é bem legal isso, assim. Eu olho, às vezes, assim, a minha leitura, vem até um pouco da minha história também, assim. Eu não fui uma pessoa que, na escola, já falei assim, eu quero ser médica. Eu não sabia o que eu queria ser. E acabei experimentando muitas coisas. E isso acabou me moldando também. Então, hoje também, nos meus livros, se você olha minha estante de livros, não tem um livro, você vai ler tudo sobre experiência do... Não existe. Acho que eu tenho 1 ou 2 livros de experiência do cliente em si, né? Só daquilo, mas Sim. tem pedaços ali, tem coisas aleatórias, que você vai, neurociência, comprei um livro, vou ler. De história antiga, vou ler. Porque tudo isso, como eu comentei aqui, é repertório, Sim. e você em algum momento vai conectar esses repertórios, né? Eu brinco que até em viagens, assim, pessoais, eu criei uma newsletter agora no LinkedIn, que é o Se Explore, que é o meu olhar sobre a experiência do cliente em diversas formas e lugares. Então, em viagens, em restaurantes, mas trazendo um pouco mais, não é aquela história do que eu vivi, eu tive um atendimento assim, não é isso. Né? É o que tem por trás disso, de cultura. Por exemplo, uma viagem que eu fiz para o Panamá, eu fui experimentar uma coisa muito engraçada, eu fui experimentar ir para a ilha de San Blas e os índios que nos levaram. Você pega um carro, uma 4x4 na cidade do Panamá, por 2 horas, e chega ali num porto bem simples, onde de barquinho o índio vem te buscar e te levar. É um complexo, San Blas é um complexo de mais de 360 ilhas no Caribe. E aí o índio vem te buscar de barquinho e te leva para conhecer algumas ilhas e é onde eles moram, né? Os índios Guna, eles ficaram ali por muito tempo. Então, ele te leva para conhecer a família dele e o lugar onde ele mora. Uma ilha, imagina você morando numa ilha, né? Linda, paradisíaca. Algo bem, e ali, pensa. E ali eles deixaram a cultura dele um tanto intacta, assim, que inclusive as mulheres, me chamou muita atenção, as mulheres têm um papel muito importante e são elas que conduzem as decisões, né? Na tribo inteira, o papel da mulher é muito importante. E foi tão interessante ver o quanto que os índios estão entrando, até os índios entenderam o valor da experiência. Porque em todo esse caminho que eu fiz, eles, óbvio, de forma ainda muito rudimentar e ainda sem treinamento, sem nada disso, mas já na parte de tentar mostrar como que isso pode funcionar para eles. Então, eles vão te mostrando os lugares, eles pescam a comida que vão servir para você. Então, eu comi uma lagosta que ele acabou de pescar, colocou lá e ele fez esse... Então, assim, o quanto que eles estão ali já fazendo um trabalho de experiência incrível num lugar isolado. E aí a gente fala assim, a minha empresa, que você perguntou de outros trabalhos que eu passei, eu já trabalhei com N segmentos. E tem gente que pergunta isso mesmo, assim, mas será que isso serve para empresa pequena? Será que isso serve... Cara, os índios estão preocupados. No barco, durante a viagem de barco. Estão preocupados em oferecer uma boa experiência para você, por que não? O tanto que vem crescendo isso lá e eles se preocupando, porque virou um negócio mesmo. Eles observaram que eles estão conseguindo ganhar dinheiro ali e aumentar. Porque se eles fossem viver só da subsistência ali, recurso finito. Sim, sim. Principalmente porque são várias ilhas, mas as que eu visitei são ilhas pequenas. Né? E provavelmente as habitadas mesmo são poucas, né? Por mais que tenha uma grande gama, mas as habitadas realmente são poucas. E não tem... eles acabaram montando, é engraçado também, mas no caminho ali, ele falou, eu vou parar aqui que eu vou buscar gelo. E aí, eu observei, assim, o índio lá espanhol, o índio falando em espanhol e pagando em dólar. É algo um tanto engraçado, né? Toda a interferência realmente mundial, como é que impactou no comportamento. Mas eles isolados, porque são 40 minutos de barco, por exemplo, até a ilha que eu fui. De uma costa que você andou mais 2 horas de carro. Então, assim, apesar de estar isolados, mesmo isolados, internet funciona perfeitamente. E eles já vendem, inclusive, foi muito engraçado que quando a gente
ele pegou a gente, ele falou, vocês são brasileiros, tem 4 brasileiros lá na ilha. Aí eu fiquei imaginando, né, antes de chegar, falei, nossa, vou chegar, tem uma ilha cheia de gente lá e vão ter 4 brasileiros. Uhum. Na hora que a gente pisou o pé na ilha, que a gente foi andando, meu marido tava com a camisa do Corinthians, e aí alguém gritou lá, vai Corinthians! Eu falei, acho que são os brasileiros. Só pode ser o brasileiro pra estar assim. E aí ele virou, e aí a gente viu, era a gente e 4 brasileiros. Só que eles dormiram lá. E aí eles estavam contando pra gente sobre essa experiência, né? De que eles estão oferecendo já formas de você passar dias, ou quem quiser ficar recluso lá, eles têm uma parte já de hotelaria também, Sim. ainda muito rústica, mas uma hotelaria para você ficar lá no Mar do Caribe, no meio do Mar do Caribe, no nada. Então, assim, é tão engraçado. E aí eu estou escrevendo sobre isso, porque o meu olhar sobre essas coisas eu não consigo só viajar, só ir num lugar e acho que a gente que tem isso muito, Gera né? essa criticidade de você analisar, ponderar, você olha, putz, que O que interessante. está acontecendo aqui, né? Na hora eu parei e eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? É sério mesmo, os índios estão oferecendo experiência do cliente, olha que legal. E é muito sensacional, porque, por exemplo, você vê os pontos de foco deles. Primeiro, é o interesse pelo público, o interesse pelo cliente. É conhecer do cliente e saber ali do que vai despertar interesse. Com certeza eles oferecerem dormitório é porque em algum momento alguém falou. Nossa, seria interessante poder passar aqui 1 ou 2 dias. Ou seja, é a voz do cliente que nós sinalizamos. O fato deles colocarem essa experiência de ter essa questão ali, né, deles colocarem, poxa, vamos lá fazer a pesca e depois prepara o prato. Ou seja, uma experiência totalmente imersiva sobre do que eles entregam, que é uma das tendências e um dos pontos de comportamento que nós, como clientes, esperamos das empresas desses próximos 2 anos. A gente quer viver experiências imersivas. Ou seja, eles ali, dentro ali de uma naturalidade ou na observação de comportamento do cliente, né, porque o nosso comportamento vai ditando e vai dizendo para onde deve se navegar e deve caminhar, e eles estão fazendo isso com uma expertise muito bem. E entra para mim aí, crucialmente, para mim, os 2 pontos super valorosos, que é a intencionalidade e a estratégia. Você vê que vou promover, vou colocar aquela, ou seja, numa intenção de já te gerar um impacto, porque estrategicamente, para poder isso reverberar e eu ter uma... Enfim, para você ver que é muito sobre você estar aberto a conhecer o outro. E de fato a servir. Né? E a personalização. Porque provavelmente ali vão ter viés ou gostos diferentes, opções diferentes, e entender disso. E volto a dizer, é por você se debruçar de fato sobre o outro e querer conhecer o outro. E tinha, Tayá, porque eles perguntaram se a gente gostava de lagosta. Aí. E aí... É de conhecer mesmo o cliente. Uma das brasileiras lá, ela era vegetariana. E ela não... alguma coisa assim, que ela não comia nem peixe, nem nada. Uhum. E aí eles fizeram uma super salada para ela lá e deu tudo certo. Ou seja... É você entender, conhecer o que de fato a pessoa, né, precisa ali, a necessidade dela, e você entregar a solução, que é o que nos cabe, quanto pessoas que promovem, que vão atender alguém, né, que se dispõem para ter esse relacionamento com clientes e entregar a solução. É o que a gente precisa fazer. Ou seja, poderia ter inúmeras justificativas. Mas a gente está aqui no meio de uma ilha. Precisou de sistema, de tecnologia? Zero. É ação. Porque isso que você falou agora é muito sobre isso, é a questão da ação. Às vezes as pessoas falam justamente, eu não tenho um sistema, eu não tenho a plataforma para conseguir conduzir os dados do meu cliente, não tenho dinheiro para investir. Meu querido, sabe aquele caderninho da padaria, do tiozinho da mercearia? Pelo menos eu não sei, eu era criança, eu só levava o caderninho pro senhorzinho lá, sempre era um Joaquim ou alguma coisa assim que era o da padaria. Que levava, porque a mãe falava exatamente o recado, que era que a gente dava o caderninho para ele e levava embora. Ali, por exemplo, quando ele já tinha todas aquelas anotações que ele anotava de venda, gente, ele já tinha a base de dados, tudo do cliente dele, do que o cliente consumia. Por quê? Por vezes, quando você ia na padaria para buscar alguma coisa no mercadinho porque a sua mãe mandou, ele mesmo já falava, avisa sua mãe que tal coisa chegou. Por que ele sabia disso? Ou seja, não tem por que a gente, de fato, não se importar com quem nós estamos atendendo. As empresas que ainda continuarem em insistir de que atuar com a centralidade do cliente, pensar na sua satisfação, pensar numa promoção de experiência sustentável, não em ápices de momentos que o surpreenda, é as que vão realmente, de fato, se tornarem cada vez mais sólidas e com uma vantagem competitiva. Total.
É indiscutível. E esse ponto, então, da tecnologia, eu acho que assim, a tecnologia ela vem para potencializar muita coisa. Mas a gente não pode ficar preso só nisso, porque os maiores valores São humanos. são humanos. E você falando isso até me lembrou, porque eu tenho uma frase, que se tornou até capítulo de um livro que eu sou coautor agora, que vai sair brevemente, que é: em uma era tecnológica, o diferencial é ser humano. Não tem como. Fato. Nós somos pessoas que nos conectamos por emoções. Por mais, como você me falou, a tecnologia ela vem como um meio. Ela vem como um ponto facilitador, ou para ajudar na escalabilidade, para potencializar resultados, para otimizar tempo. Ela vem para nos auxiliar. Mas ela não é o ponto fim, ou eu só posso fazer por conta dela. Não. E aí, ela sendo esse meio, nós como seres emocionais, a gente precisa de ter a conexão humana. Então, aquelas que souberem conduzir, usando a tecnologia a favor. Por exemplo, trazendo para o exemplo que você mencionou lá no nosso início da nossa conversa. A tecnologia está ao favor. Mas na hora de gerar surpresa, de gerar conexão, o que vocês fizeram? Foi o contato direto. Foi, mandar o vinho. É sobre isso. Então, vocês poderiam criar um vídeo, fazer alguma coisa e mandar simplesmente para ela. Seria utilizando uma tecnologia a favor, mas não seria a mesma experiência. A conexão sentimental que vocês criaram com esse fator de ligação humana foi muito mais surpreendente. Né? Porque assim, na hora foi tão engraçado que você me fez lembrar isso, porque na hora eu falei assim, vou escrever um bilhete. Eu falei, não vou escrever, ela não vai ler, eu vou escrever. E a gente vai até pelo viés também, como a gente tem que se corrigir, exato, né? Para a pessoa que vai entregar, ler para ela. Exatamente. Porque eu estava entregando um vinho. Sim. E ela teve um problema cardíaco recente. Eu coloquei assim, que eu comentei com ela, né? Eu falei, não esqueça de pedir autorização para o seu médico. Exato, para depois não se empolgar e tomando vinho e causar algo. Mas ela super entendeu. Mas assim, foi muito legal porque eu pedi a pessoa para ler, falar, olha, já que você nunca experimentou, fiz um textinho legal para a pessoa ler para ela e no final falar, mas não esqueça de pedir autorização para o seu médico. Que é bem lembrado. E a gente foi seguindo nessa linha, Lu, estando líder, né, dessas áreas e à frente, porque eu falo que a junção da liderança mais a experiência do colaborador é que vai entregar a experiência do cliente. Também não é só a experiência do colaborador que já é a experiência do cliente, né, que é o pilar do meu livro, que eu faço essa junção interna, que é cultura, liderança, com a experiência do colaborador, que vai promover essa experiência do cliente. Então, estando como líder, na sua visão e por essa sua experiência de mercado, o que você pode sinalizar ou quais foram as estratégias primordiais que você adotou estando nesse papel que foram determinantes para a satisfação tanto interna, para que reverberasse nesses resultados positivos junto ao cliente ali pela sua experiência para com a empresa? O que você pode colocar para a gente? Acho que assim, como eu sou uma pessoa sedenta por conhecimento, acho que, né, é algo que é natural meu e eu estou sempre buscando informação. O ser humano ele tem uma questão que você precisa estar ganhando alguma coisa por aquilo que você está fazendo. Então, tem gente que leva o ganhar pelo lado financeiro, que também é importante, e pelo que você está ganhando de bagagem, de conhecimento, de carreira, que tem uma balança aqui para ser equilibrada, né? Com os meus times, sempre assim, eu prezei muito, muito, muito e prezo até hoje pelo desenvolvimento deles. Então, coisas e principalmente o profissional de CX, como a gente falou ali, né? É difícil, se você não passou por todas as áreas, se você não teve um contexto de vida, talvez como o meu, como o seu, ou de outras pessoas, é muito difícil você conectar essas coisas e ter essa visão um pouco mais abrangente, né? Então, a gente, hoje, com o time atual, a gente faz um trabalho de desenvolvimento das pessoas, porque muitas vezes não chegam pessoas prontas, né? Que tem essa bagagem, nunca virão, né? 100%, nunca virão. Então, mas pronta no sentido de ter essa visão do todo mesmo. Sim. Então, a gente trabalha o aprendizado contínuo e mútuo. A gente tem até uma prática nossa que chama CX Talks, que é dar um conteúdo. O time todo mês tem um conteúdo específico, ou um livro, ou uma reportagem, ou um treinamento, ou qualquer coisa que seja. Mas não é simplesmente dar e a pessoa fazer. Ela vai, faz, ela monta uma apresentação, porque isso também desenvolve o storytelling. Sim. E a gente se reúne e cada um recorta um pedaço do que quer falar, né? Monta essa apresentação e a gente se reúne e aprende junto. Cada hora é um professor no palco.
Então, inclusive eu. Então, a gente vai lá, faz a apresentação, olha, eu recortei esse pedaço e entendi isso aqui, e aí começo a ensinar para as pessoas sobre o que eu aprendi. E ali gera um trabalho do time primeiro, de união, de aprendizado contínuo, e que um pode se apoiar no outro, porque sabe que todo mundo ali tem conteúdo para trazer. Sim. Então, a gente aprende muito, muito. A gente tem aprendido, por exemplo, um salto que a gente teve com inteligência artificial. O que o time aguçou, alguns ainda estavam meio assim, outros já estavam ali todos empolgados em utilizar. Quando a gente fez o CX Talk, todo mundo fez a imersão e entendeu o quanto que aquilo pode ajudar e começou a ver os outros em que aplicaram, o time, começou todo mundo a... No que vocês fizeram a implicação, por exemplo, da IA para a galera? Exemplo isso, a gente tinha um trabalho muito difícil das conversas com clientes de ficar anotando. Sim. E aí acionar as áreas, porque sai muita coisa para fazer, não só daquele cliente em específico que está falando ali das dores que ele passou e dos problemas que ele tem, mas aquilo ali, como é que a gente resolve a causa raiz, para que outros que possam estar sofrendo a mesma coisa. Então, sai muita ação dali para as áreas. E o time precisava ficar anotando e ouvindo e anotando, isso aqui vai para a área tal, isso aqui. E era um trabalho terrível. Agora não, agora a gente captura com a inteligência artificial a voz do cliente, que já direciona, inclusive, qual é a área que vai resolver. A leitura do áudio, até então já tinha visto essa usabilidade, mas essa é interessante, ou seja, por palavras-chave, provavelmente, que vocês sintetizaram pela IA, ele já encaminha para a área ele do setor específico. Já gera tudo, fulano vai precisar resolver, já coloca, porque inclusive quando entra, já captura quem é a pessoa e a gente faz a apresentação. Então, a IA entende que a IA... É engraçado, a IA entende... A IA, que no caso que ela tá falando agora, é IA inteligência artificial, tá, gente? Não é IA eu não, tá? Só pra gente não misturar os papéis aí. Entende que a IA Alabá e a IA... Ela trabalha na área de atendimento e, porque ela se apresentou, eu sou a Alabá da área de atendimento, então a inteligência artificial faz isso e já fala, os temas de atendimento já caem. Assim, coisas que a gente demorava 3 dias para consolidar, porque era... Em minutos está pronto. Tá pronto. E aí, ou seja, voltando aos pontos que a gente falou agora um pouco da usabilidade da tecnologia e da inteligência artificial, né, que está dentro dessa parte toda de tecnologia, vamos colocar assim, ela vem para poder ser um facilitador. Ou seja, o recurso tempo que vocês levavam aí 3, 4 dias para poder fazer essa operação que hoje é feita em poucas horas, vocês se debruçam sobre outras necessidades para promover ainda mais excelência, para alcançar ainda mais satisfação para com o cliente. É essa percepção que as pessoas precisam entender e ter quanto à tecnologia, ou seja, o que ela vai me favorecer aqui, sabe? Como eu posso implicar para ela poder otimizar meu tempo? Era quando a gente começou, não vou falar quando a gente começou não, porque não é da minha era, porque eu sou jovem, tá, gente? Mas, por exemplo, na usabilidade do Excel, né, de você criar todas as fórmulas. Cara, era uma forma que você entendia, cara, ele pode me dar todas as ferramentas. Então, como eu vou fazer aqui para ele facilitar a minha vida, para fazer esses cálculos, juntar isso, fazer aquelas planilhas dinâmicas? É isso, só que hoje é uma coisa muito mais automatizada, uma inteligência muito mais evoluída. Mas é onde começou isso lá, com esse caminho muito base. É sempre se perguntar isso. Como eu posso utilizar isso aqui como facilitador para o meu dia a dia? E legal que foi isso, não fui eu que fui lá e falei, porque é assim, olha, vocês precisam usar isso daqui. Não. Quando eles começaram a estudar, eles trouxeram a aplicação para o dia deles. Então, acho que isso é o que tem que ser. Exato. Porque, por exemplo, quando eu vou dentro das empresas, eu vou falar com a galera, eu falo justamente assim, gente, vocês têm que cotidianamente se perguntar de rotinas, né? Porque são coisas que vocês fazem, tem coisas que são operações que todos os dias vocês vão fazer. É se perguntar, como eu posso tornar essa rotina mais prática e mais ágil? A gente precisa se perguntar isso todos os dias, porque é isso que vai trazer eficiência, é assim que eu vou melhorar e é assim que eu vou trazer uma solução muito mais ágil. Eu preciso me questionar, não ficar na robotização, que é todo dia essa mesma coisa. Eu já sento, faço aquilo do mesmo jeito, faço aquilo do mesmo jeito. Eu não progrido. Não há nenhum questionamento sobre, realmente não vai ter progressão. Foi o que você falou. Eles viram que, ou seja, tem uma inteligência artificial, essa é a minha rotina, poxa, eu gasto tanto tempo fazendo isso. Será que essa inteligência artificial não pode me ajudar? E sabe o que, outra coisa que eu observo o comportamento deles é assim, do time que, conforme a gente vai fazendo isso, que mesmo quem vai chegando vai entrar, é como uma questão de cultura, né? Vai vendo assim, nossa, a galera ali estuda muito, então eu vou estudar também. E aí você vai vendo todo mundo crescer, todo mundo
tem hora que eles começam a apresentar, principalmente nesse CX Talk, que eu falo assim, caramba, que legal. Eu aprendo muito com eles, sabe? É incrível. É uma troca, né? É incrível. Então, acho que, principalmente a gente do mercado e que trabalha na área de CX, não existe profissional pronto. A gente vai ter que formar. Tem que ter claro isso, né? São poucas, os que estão prontos estão estudando também. Porque Sim. todo dia, eu também não posso nem dizer. Cada dia que eu sei mais, eu sei menos. Quanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei. É isso. Eu costumo dizer isso também. Quando eu me debruço pra estudar algo, eu falo assim, meu Deus, eu achei que eu já sabia disso aqui, eu tô vendo que eu já não sei nada. E você começa a ler um negócio, daqui a pouco você fala assim, gente, peraí, deixa eu voltar. É tanta coisa nova. E você vai abrindo um monte de outras frentes, porque você precisa acompanhar tudo isso. Então, assim, se você também não tiver uma rotina de estudos, eu falei isso hoje com um time de liderança lá, que a gente estava conversando, eu falei, gente, não adianta, tem que ter uma rotina de estudo, tem que ter uma rotina, uma disciplina para isso, para que você consiga acompanhar tudo que está vindo aí. Porque a velocidade tá absurda. Tá rápida. Né? Tá muito rápida. E a gente tem, para a gente oferecer isso para o cliente, a gente tem que estar acompanhando. A gente tem que estar no passo à frente do cliente. Exato. Né? Porque é com esse conhecimento que a gente, em cima da necessidade dele, né, alinhado com a solução que a gente entrega, que a gente já vai pensar no a mais, né? No que é um facilitador. Hoje eu promovo dessa forma, eu vou entregar dessa forma. Ou seja, eu preciso estar no passo à frente, que é o que me gera vantagem competitiva, é o que me faz estar à frente dos demais, né, das demais empresas que entregam a mesma solução que eu. A gente precisa estar nessa constante evolução. Não dá para pensar que dá para esperar ou se manter ali com a mesma vertente. Porque por mais que, de repente, né, uma empresa pode pensar, mas eu sou líder de mercado. Eu já vi isso acontecendo. Mas uma que iniciou, no que ela acelera nessa entrega, meu filho, ela só vai ganhando market share. Você é líder, você é grande, você tem maior dificuldade de se movimentar. Então, se entra alguém ali mais levinho e com ela pouco leva. mais de ousadia, isso que é um ponto que precisa se preocupar cada vez mais. Né? Exatamente. E a gente vê quantas empresas que, por vezes, a gente nunca tinha ouvido falar, e assim, não do nada porque ela fez uma construção, mas o do nada que eu digo que é naquela surpresa de surgir o nome. Ué, mas essa empresa entrega essa solução, nunca tinha ouvido falar, e você vê a empresa está num crescimento absurdo, perante grandes outras que paralisaram. Então, essa preocupação de olhar para o comportamento do cliente para poder ir acompanhando e no desenvolvimento das pessoas as quais constroem essa entrega, ela é crucial para poder ter esse sucesso de negócio e alcançar num crescimento, no alcance maior de resultado. E a gente seguindo agora, Lu, porque tudo que é bom a gente vai conversando, o papo vai fluindo e realmente acaba muito rápido. O pessoal deve ficar ouvindo isso toda semana e fazendo, nossa, Labá, mas você fala isso toda semana. Mas isso acontece. Né? Gente, a gente não combinou nada, né? A conversa vai fluindo, vai indo, né? Exatamente. É bom, tá vendo? Luta aqui pra me poder me defender, porque aqui não tem pauta prévia, a gente não define pergunta, flui. É uma troca que realmente vai fluido ali, sem corte, sem nada, a gente só vai. E o que eu gosto muito de ouvir dos meus convidados aqui no final, Lu, é pela percepção, porque nós somos pessoas que, como profissionais de área e como clientes também, porque nós ocupamos esse papel. Na sua visão, um relacionamento de sucesso cliente e empresa como você conceitua essa relação? Gerenciamento de emoções, dos dois lados. De dentro da empresa, as emoções das pessoas que estão ali, no dia a dia, e a emoção do cliente. Ótimo. Não tem... Se a gente conseguir fazer isso, e olha que parece intangível e tudo, mas emoção é um negócio complexo de se trabalhar, mas é necessário. Ultramente. A gente precisa deixar o mundo mais feliz, né? Pessoas mais felizes. Então, eu também estava falando isso hoje, né? Com esse grupo que eu estava dando um treinamento. Notícia ruim vende tão bem, né, gente? A gente liga a televisão, é só notícia ruim. Por que a notícia boa não vende? Não propaga. Por que a gente está sempre... uma tendenciosa de comportamento humano. Exato. Então, vamos começar a provocar um pouco mais dos sentimentos mais valorosos do ser humano, sabe? A gente precisa resgatar isso. Concordo. É um papel, sabe? E a gente que trabalha com emoção de pessoas precisa cada vez mais voltar as pessoas para principalmente essas emoções positivas. Muito bom, e você falando isso agora, me fez até aqui uma lembrança, que além do meu livro, que eu vou colocar para você como indicação para você desse trabalho com a turma, mas o livro novo do Kotler, onde ele fala do marketing. Exatamente, eu tive no lançamento, e aí uma das falas dele foi justamente falando que as empresas elas devem se fazer a pergunta cotidiana de que quantos sorrisos eu venho despertando naquilo que eu faço?
que foi o ponto que você falou do gerenciamento de emoções, foi o que ele falou. As empresas têm que se perguntar isso constantemente. Quantos sorrisos vocês estão despertando? Eu comprei esse livro recente, ainda não li, mas assim, comprei 3 exemplares. Um para mim, os outros 2 eu vou dar para pessoas que desenvolvem produtos dentro da companhia. Que é isso, a questão da influência, Exato. de como você E dá você, ferramenta, sabe? e até brincando, porque eu tive um colega que estava na internet lendo um trecho do livro, e aí ele colocou um livro, eu até brinquei com ele, eu falei assim, nossa, eu achei que Kotler leu o meu livro, porque tá numa similaridade, sério, Que legal. porque ele fala muito sobre a centralidade, ele fala muito sobre esse papel das pessoas, e ali tem um trecho que bate muito, você vai ter, como você já tem um livro, e obviamente você vai levar o meu agora para você também, você vai ver, e aí eu fiquei muito feliz com isso, por quê? Porque, por exemplo, é algo que desde ali de 2021, 2022, foi quando eu vim sendo incisiva nisso, porque pela prática, eu falei, cara, não dá pra gente olhar só pra essa construção aqui também intencional, a gente precisa olhar pra um passo atrás. Foi por isso que saiu essa vertente dessa metodologia quando eu criei, foi por uma necessidade prática. Quando eu observei, eu falei, cara, a gente tem que ter esse olhar, essa base aqui, ela precisa estar muito bem estruturada antes. Sim. Se eu não equilibrar esse papel cultura, liderança e colaborador, essa centralidade do cliente, que é o que a gente tá falando, customer-centric, qualquer outra coisa que a gente queira, não vai funcionar, ele não vai ser sustentável. E aí, como eu trago meu olhar business de gestão, né, como dona de negócio, dona de empresa, então isso pra mim é muito forte. Então eu falei, cara, isso aqui precisa estar muito crucial. Se isso não estiver tão determinado, essa base não estiver muito sólida, ela não vai reverberar. Então, quando eu vi esse lançamento do livro dele, eu falei assim, cara, olha pra ver como a conexão e faz o ensejo disso. Por mais que a gente esteja utilizando cada vez mais a tecnologia, é a parte humana que vai ser um grande diferencial das empresas. É para esse olhar humano que vai ser um grande diferencial das empresas. Então, trouxe muito sobre isso que você falou, gerenciamento de emoções, então ficou muito legal, porque teve uma sinergia total aqui, eu fico muito feliz quanto a isso. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na empresa junto aos seus colaboradores, quanto à sua atuação como profissional, o quanto você vem contribuindo pra gente como mercado, quanto consumidores. Então, estou muito feliz de ter te recebido aqui e por tudo que eu pude aprender com você aqui nesse momento que a gente esteve junto, tá? Prazer foi meu, vou adorar ler esse livro, já tô aqui, ó. E com certeza vai ser o time, vai ser o próximo do CX Talk. Quem sabe a gente não tem a participação da IA lá pra poder ouvir, a IA não é inteligência artificial, vai ser eu de verdade apareço pra dar uma palavrinha com vocês lá e a gente faz esse encontro pra poder ter essa troca. Vai ser um prazer, viu? Mais uma vez, obrigada, sucesso pra você sempre. Turma, ficamos aqui com mais um episódio do Yalabacast e semana que vem a gente tá de volta.